Bom dia, pessoal. Muito prazer aqui estar com vocês. Estamos aqui no nosso terceiro painel, falando sobre a pegada de carbono dos nossos fundos da Trígono Capital, né? A gente sabe que o ESG está cada vez mais em vogue no país, né? Só que tem muita gente fazendo o que a gente chama de greenwashing, que é simplesmente fala que faz e não faz. A gente tem uma parceria muito grande com essa consultoria renomada, que é a ATA, que a gente está trazendo hoje para falar de vocês, que é uma consultoria que a Trígono contratou para medir a pegada de carbono das nossas empresas, dos nossos portfólios, mostrar para o mercado que a gente realmente faz e fala, né? E fala e faz o que faz, né? Então, bom dia para vocês, bom dia, Werner, bom dia ao Ricardo, bom dia ao Jaime, bom dia ao Roberto, muito obrigado aí pela disposição de participar desse painel em pleno sábado, né? Um sábado sustentável. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Werner. Toca aí, Werner. Você foi o grande responsável por trazer essa consultoria. Eu fico feliz aí com os resultados, então passo a bola para você, Werner. Então, bom dia a todos, bom dia ao Ricardo, ao Jaime e ao Roberto. Né, temos aí colegas que vão se apresentar, o Jaime, agrônomo, né, da Exalc, né, o Roberto a gente conhece bastante tempo também. Eu me lembro, Roberto, eu estava começando lá na minha ex-empresa, se não me engano, mais ou menos 97, 98, você já estava na ATA, e o tema, inclusive nossos investidores na Victoire, era uma empresa que fazia a gestão de crédito de carbono, né? Que era eles tinham 3 fundos, um era da Cargill, um era do Citibank, outro não lembro qual era o investidor, mas era uma empresa dedicada, e a gente conversou na época sobre isso, né? Sobre esse tema, e hoje, né, eu tenho o prazer de tê-los conosco, né? Explicar esse trabalho, né, que vocês produziram para nós, né, que não sei se é inédito, mas talvez com uma forma que foi realizado seja inédito. Nós vamos estar disponibilizando no mercado, e eu gostaria que vocês se apresentassem, né, quem não conhece a ATA ou a ATA, que os sócios, vocês explicassem um pouco o trabalho de vocês, né, e depois apresentar esse trabalho que realmente produziram para nós e para todas as companhias, né, para os acionistas. Então, muito obrigado pela presença e sejam realmente muito bem-vindos nesse evento. Bom, Werner, muito obrigado. É uma honra para a gente estar aqui com vocês hoje. Realmente nós estamos envolvidos numa iniciativa que é pioneira, é uma iniciativa, tem poucas ainda no mercado. Nós vamos falar sobre isso um pouco adiante, mas a gente tem muito a agradecer a oportunidade de estar participando dessa iniciativa pioneira e com vocês, com a Trígono, que tem uma formulação toda especial, vamos dizer, em cima do tema gestão, principalmente na área também de governança, sustentabilidade e na área social, né? Então, falando um minuto sobre a nossa empresa, nós somos uma consultoria em sustentabilidade, com foco especificamente na gestão de carbono. A nossa orientação é sempre de gerar valor, ou seja, nós trabalhamos muito no sentido de que um esforço corporativo ou pessoal mesmo, no sentido da sustentabilidade, ele faz sentido se ele gerar valor, né? Não faz sentido se ele for só uma conversa ou algo vazio, né? Então, ele precisa gerar valor para a empresa que está fazendo esforço, para a pessoa que está fazendo esforço e para a cadeia de valor onde aquilo está inserido. Esse é o nosso foco. Nós temos mais de 15 anos de trabalho com inúmeros projetos que a gente realiza para diversos setores, indústria, agronegócio, construção civil, serviços. Nós somos 3 sócios na empresa, somos os 3, estamos aqui, o Jaime, o Roberto e eu. E aí passamos então a falar um pouquinho sobre o foco de hoje. E eu passo, então, agora a bola para o Roberto, para ele assumir e tocar daqui para frente. Por favor, Roberto. Bom dia, pessoal. Eu queria começar a falar um pouco do contexto atual do ESG, que realmente tem ganhado muita força. Inclusive, o assunto das mudanças climáticas, enfim, está
bastante em evidência agora, empresas de todos os setores se comprometendo aí com Net Zero, colocando, vamos dizer, estratégia de descarbonização. Então, esse tema realmente está muito, muito em evidência, apesar de não ser um tema novo, né? Quer dizer, já desde os anos 70, esse tema foi pautado né, pela comunidade internacional, mas, vamos dizer, vem progredindo um pouco devagar, com dificuldades de fato, chegar a atingir aquilo que é preciso, né? Quer dizer, teve lá a ECO 92, que reuniu os líderes mundiais, o protocolo de Kyoto foi uma grande tentativa de criar um mercado global regulado que pudesse, vamos dizer, enfrentar esse tema. Acabou não funcionando muito bem por causa de dificuldade de alinhar interesses de diferentes países que não conflitassem, né? Então, isso acabou um pouco se diluindo, mas agora com o Acordo de Paris tem aí vamos dizer, um impulso renovado, e eu acho que dessa vez um pouco mais bem estruturado, porque, enfim, cada país define suas próprias metas e suas próprias estratégias de como reduzir suas emissões e como abordar esse tema. Né? A gente entende que, vamos dizer, tem alguns fatores que estão impulsionando essa onda, né? Eu acho que um grande fator importante são a chegada dos millennials, geração Y, enfim, uma nova geração que vê esse tema e o ESG como um todo como sendo bastante importante, né? Então, quer dizer, isso implica em colaboradores, em consumidores, em investidores que querem que esse tema seja visto e, enfim, uma empresa do século XXI vai ter que, de alguma forma, atender a vamos dizer, essas demandas, né? Isso, vamos dizer, está em linha também com o movimento de governo, seja nos Estados Unidos, na Europa, na China, enfim, tem muita movimentação em relação a esse tema e isso, enfim, a gente vê como algo que deve ficar mesmo. Uma mudança importante que teve agora, mais recentemente, é que o setor financeiro também entrou com mais seriedade nesse tema, né? Quer dizer, até agora, um pouco em função das características das emissões diretas das instituições financeiras, que são baixas, né? Se calcular aí só prédios administrativos, tal, realmente os impactos são muito baixos, né? Então a gente viu que, por enquanto, foi muita comunicação, mas pouca ação de fato, sendo que o setor financeiro é super importante no direcionamento da economia global e nas estratégias de descarbonização que são necessárias. Então, muita coisa aconteceu, quer dizer, talvez o ponto mais emblemático aí, 1 ano e meio atrás, aquela carta lá do Larry Fink no Fórum Econômico Mundial, mas, enfim, isso foi uma das ações, mas tem uma série de metodologias, a ONU também desenvolvendo aí princípios de investimentos responsáveis, uma série de metodologias e standards tentando impulsionar essa agenda no setor financeiro, que é super importante, né? Lembrando que a base desse assunto todo são, enfim, o fato que o mundo todo ano emite 40 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, e com isso a gente praticamente já está quase dobrando as emissões, a concentração de emissões que tinha antes da Revolução Industrial, né? Durante 10 milhões de anos estava mais ou menos estável, e agora a gente praticamente dobrou. Isso traz riscos, né? Traz riscos climáticos, e é papel também do setor financeiro avaliar riscos e tem que passar por esses riscos climáticos também, né? Então, agora a gente vai falar um pouco das métricas e de como dá para usar ferramentas para avaliar essa questão. Ricardo, você quer? Te passo a bola de volta. Eu queria comentar um pouquinho sobre
essa questão das métricas e dos números, né, que nós vamos daqui a pouco ver alguns números, né, e que o Roberto vai apresentar desse trabalho que a gente está fazendo com a Trígono, né? E eu acho que é importante fazer alguns comentários sobre a natureza desses números que nós vamos ver, né? Porque tem toda uma numerologia que rola aí na mídia também, e nos meios que discutem essas coisas, e isso às vezes pode ficar um pouco excessivo, um pouco complexo, né? Então, o princípio da métrica, obviamente, é uma questão de plano de ação, é uma questão de gestão. Quer dizer, a gente não consegue ter gestão sobre alguma coisa que a gente não mede, né? Isso é um princípio óbvio, né? Então, é importante ter a métrica a respeito de emissões, como o Roberto falou, é uma questão que está ficando emergencial no mundo, né? Então, essa questão da métrica, ela é uma ferramenta básica na gestão do problema, né? Então, essa coisa da métrica, ela começou, na verdade, há anos atrás, quando a ONU abraçou esse tema, lá no final da década de 60, em que os inventários de emissões foram criados inicialmente em bases territoriais, né? Então, eram os inventários dos países, né? Então, a forma de contabilização das emissões era com base no território. Era esse o recorte, né, de um determinado inventário que era apresentado. Quando a gente fala de um inventário com base territorial, seja um país, ou seja um nível subnacional, por exemplo, um Estado, ou a União Europeia e os países, etc., em cada um desses territórios nós temos múltiplas atividades ali, tem a economia inteira, né? Então nós estamos medindo emissões que têm origem de um conjunto, determinado conjunto de atividades que operam naquele território, né? Bom, um pouco para frente, surgiu a questão dos inventários corporativos. E aí nós estamos falando agora de inventários de empresas. Então a base deixa de ser uma base territorial e passa a ser um recorte organizacional. Então uma organização, ela vai contabilizar as emissões que ela provoca, que acontecem dentro dos limites organizacionais delas, né, da empresa. Então, isso deu origem a algumas normas, existe uma norma ISO, existe o GHG Protocol e outras que são normas que regem isso que nós estamos falando, são inventários de corporações. Então, aí nós temos associado a um inventário desses, de uma corporação, nós temos as atividades da empresa, portanto, as tecnologias que ela usa, a qualidade da gestão que ela tem sobre esse tema, né? Enfim, coisas específicas da companhia, da empresa. Mas temos também, ainda nos inventários corporativos, o conceito de emissões diretas e emissões indiretas, né? Então, as diretas são aquelas que são provocadas pela própria empresa no que ela faz. E as indiretas são emissões que acontecem fora da empresa, porém são muito influenciadas por aquilo que a empresa faz. Então, por exemplo, emissão de fornecedores. A empresa escolhe um determinado fornecedor, onde ela vai adquirir matéria-prima, por exemplo, e ela poderia escolher um outro fornecedor, que não aquele. Então, as emissões deste fornecedor são emissões indiretas com relação a essa empresa, que ela pode relatar ou não, é uma coisa opcional. Isso nos leva agora a um outro tipo de contabilização, que é a pegada de carbono de produtos. Então agora eu não estou mais numa empresa, mas eu estou numa cadeia inteira de fornecimento, onde lá na ponta eu tenho um produto final que carrega dentro dele todas as etapas de produção até chegar no consumo, né? Então, isso é a pegada de carbono de produtos, que é uma coisa que é muito praticada, principalmente para quem tem produtos que oferece ao mercado consumidor, por exemplo, ou mesmo no B2B também, tá certo? Então, aí nós temos um outro tipo diferente de recorte, que é o produto, né? Outra questão que é importante também é, ao analisar esses números, né, a gente tem a possibilidade de fazer uma análise longitudinal no tempo, ou seja, a gente pega um determinado recorte
e vai acompanhando a evolução das emissões desse mesmo recorte ao longo do tempo, né? E aí nós conseguimos verificar, por exemplo, se há uma progressão ou se há uma regressão, né? Se está melhorando, porque o desejo sempre é reduzir as emissões, né? Então, se aquele recorte, aquele território ou aquela empresa está conseguindo reduzir as suas emissões, então é uma análise longitudinal, mas sempre mantendo o mesmo recorte, por uma questão de consistência, né? Ou nós podemos pensar em análises transversais, em que a gente pega no mesmo momento diferentes recortes e compara esses recortes entre si. Então nós podemos pegar duas empresas que produzem o mesmo produto, por exemplo, e comparar no mesmo período emissões de uma e emissões de outra, né? Isso pode ser feito também por intensidade em termos de volume de produção ou volume de faturamento, que começa a se aproximar de um conceito de índices, né? Nós podemos ter tonelada de carbono por real faturado, por exemplo, de uma companhia, e o mesmo índice de uma outra companhia que produz o mesmo produto, e nós podemos comparar os dois para entender quem que está melhor, quem não está melhor. Então seria uma análise transversal. Ou ainda nós podemos ter uma análise, que é o caso aqui da Trígono, onde nós estamos reunindo diferentes empresas na mesma pegada. São empresas que têm atividades diferentes, têm gestões próprias, cada qual a sua, tá certo? Mas elas estão reunidas na pegada onde o link de reunião é justamente o investimento, no caso da Trígono. Então nós temos emissões que são ponderadas pelo investimento que a Trígono faz em cada uma das suas empresas investidas, né? E também elas são ponderadas pelas emissões que a própria empresa tem, né? E que ela tem a gestão disso, né? Então, nesse contexto é que o Roberto vai mostrar para vocês, então, aquilo que estamos denominando da pegada de carbono da Trígono, que é, na verdade, essa reunião de diferentes empresas, diferentes setores, que usam tecnologias diversas, mas que acaba sendo traduzido num número único, que é a pegada da Trígono, conduzida pelo lado do investimento que ela faz. Roberto, com você. Ótimo. Então, agora eu gostaria de colocar na tela os números para a gente mostrar um pouco. Então, essa aqui é um resumo do relatório que a gente vai publicar no site da Trígono, enfim, vai divulgar semana que vem. E eu queria apresentar um pouco como é que funcionam esses números, para entender um pouco, né? Então, a gente tomou por base o GHG Accounting and Reporting for Financial Industry, que foi publicado agora em novembro de 2020, é um standard bem novo e que deve, vamos dizer, ser incorporado pela indústria. A gente fez especificamente para as atividades da Trígono, mas nele também tem outras áreas financeiras também podem usar esse standard. E então, vamos dizer, aqui o que a gente fez? A gente pegou, então, todas as empresas investidas, né? Aqui no gráfico à esquerda estão todas as empresas investidas e as emissões delas atribuídas à Trígono. Então, não são as emissões totais dessas empresas, mas as emissões que seriam atribuídas à Trígono, de acordo com os investimentos da Trígono nessas empresas, né? Então, as emissões vão ter relação tanto com o tamanho do inventário de cada empresa, como com o tamanho do investimento que a Trígono tem nessas empresas. Para fazer esse levantamento, a gente precisou levantar os inventários de cada uma dessas empresas, né? E aqui, vamos dizer, algumas empresas divulgam e publicam seus inventários e suas pegadas de carbono, enfim, tem isso muito público, certificado, enfim, e aí fica bem fácil, né? A gente consegue puxar diretamente. E outras empresas a gente tem que, vamos dizer, estimar
de acordo também com as orientações metodológicas, seja em função de produção ou de consumos ou de faturamento, a gente, enfim, faz uma estimativa das emissões e com isso, enfim, a gente então consegue compor as emissões que são atribuídas a trígono, né? É importante avaliar esses dados de uma forma um pouco mais aprofundada, não tomar uma atitude muito simplista de falar, bom, emissões altas é ESG baixo e emissões baixas são ESG alto. Não é bem assim, porque, como o Ricardo falou, depende muito da indústria, depende muito da situação de cada empresa, então é preciso olhar mais no detalhe para fazer esse tipo de avaliação, né? Então, preciso olhar de uma forma um pouco mais holística. Né, o setor, por exemplo, é super importante, né? Então, a Ferbasa, por exemplo, que aqui está colocada como tendo as maiores emissões, mas, no fundo, quer dizer, se comparar outros produtores de ferro silício e ferro cromo, que estão na China ou na África do Sul, as emissões são muito mais altas. Então, né, comparativamente, falando agora especificamente de emissões de gás de efeito estufa, a Ferbasa está numa situação muito melhor do que seus concorrentes, né? E, enfim, também tem que olhar para outras atividades que a empresa possa ter, que às vezes não estão refletidas no inventário, olhando assim de forma simplista, né? Então, tem parque florestal, tem um parque eólico. E são coisas que têm que ser levadas em conta quando for analisar a gestão de carbono de uma empresa. Aí tem outras questões que eu acho que também são importantes considerar nessa avaliação, é a estratégia de descarbonização de cada empresa. Então, aqui eu queria pegar o exemplo da Tupi, que também está alta aqui nas emissões, mas que tem uma série de produtos e projetos de descarbonização para os clientes dela, né? Então, vamos dizer, internamente pode até ter emissões relativamente altas, se comparado com outras indústrias, mas o impacto que ela está gerando na cadeia é muito positivo. Então, isso também tem que ser avaliado quando se faz esse tipo de análise, né? E um outro ponto que eu queria levantar também vamos dizer, o impacto, um pouco nessa linha, né? O impacto dos produtos da empresa, né? Quer dizer, aqui, como exemplo, pegar São Martinho, né? Que tem emissões relativamente altas, se for pegar o número bruto, mas se a gente pensar que a empresa, pela atividade dela, deixa de emitir 2,3 milhões de toneladas através da produção de bioenergia, através da produção de etanol, que desloca gasolina. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e às vezes, vamos dizer, esses índices acabam perdendo essas sutilezas e é muito importante levar isso em consideração quando avaliar as estratégias de emissões das empresas, né? Bom, por último, acho que tem mais um elemento que eu gostaria de trazer, que é a questão da profundidade do inventário, né? Quer dizer, tem empresas que fazem inventários mais simples, vamos dizer, não incluem o escopo 3, que são as emissões indiretas, muito reduzidas, enfim, só faz realmente aquilo que vamos dizer, faz o mínimo necessário, e tem outras que estão com um olhar muito mais atento, e aqui eu pegaria o exemplo da Whirlpool, que no escopo 3 inclui todas as emissões do uso dos seus produtos durante 10 anos. Então, isso acaba parecendo que as emissões dela são muito altas, quando, na verdade, ela está, tendo uma gestão muito mais aprofundada das suas emissões, né? Então, isso são pontos que eu acho importante levantar para não fazer uma análise muito simplista, né, de números como esses, né?
E, bom, falando agora um pouco das emissões da Trígono, né? Então, as tabelas aqui à direita, né, a tabela superior mostra vamos dizer, o inventário da Trígono, né, que são 48.828 toneladas. Abaixo está desagregado por fundo, cada fundo aí compõe parte dessas emissões. Naturalmente, vamos dizer, os fundos maiores emitem mais, os menores emitem menos, mas também tem uma questão da composição de cada fundo, né? Dependendo das empresas investidas, o índice vai estar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. O índice a gente vê aqui na coluna da direita, que são toneladas de CO2 por milhão de real investido. E aí a gente vê um pouco de diferença, né? Cada fundo tem um pouco mais ou um pouco menos, né? Na tabela abaixo, a gente apresenta outras emissões, mas vamos dizer as emissões renováveis, né? Então aqui estão incluídas, por exemplo, o consumo de etanol, por exemplo, na Movida ou na Simpar, ou por exemplo, a queima de bagaço ou matéria orgânica em caldeiras, bom, diferentes empresas, né? Mas Suzano ou a própria São Martinho. Aí temos as emissões evitadas, né? Que aí estão relacionadas a projetos que as diferentes empresas fizeram para reduzir as pegadas ou o impacto que as atividades delas têm na redução de emissões. As emissões removidas, aí a gente está falando basicamente do plantio de florestas, por exemplo. E, por último, as emissões compensadas. Aqui tem algumas empresas, a Movida, por exemplo, ela tem um programa de compensação de emissões, né? Então, enfim, através da compra de crédito de carbono, e tem diferentes empresas que fazem isso, e vamos dizer, esse seria um número atribuível a Trígono em relação a isso, né? Bom, por último, eu queria falar um pouco como é que esses inventários foram feitos. Então, 43% das empresas aqui apresentadas, elas fizeram seus inventários, têm inventários próprios e vamos dizer, seguindo as normas e tudo certinho. Outras, a gente teve que usar dados mais aproximados. E também é interessante saber que mais ou menos 1/3 das empresas tem uma gestão muito bem, vamos dizer, qualificada, com estratégias claras, com metas, com compromissos. Então, isso é muito bacana. Outras empresas ainda estão, vamos dizer, desenvolvendo suas estratégias, né? Bom, eu gostaria de passar agora a palavra para o Jaime, para falar um pouco sobre as estratégias de descarbonização e como é que está esse cenário, né? Roberto, depois que o Jaime... bom dia, Jaime. Prazer conhecê-lo aqui. Colega aqui, né? Agricolões. Mas depois eu queria... depois do Jaime, eu queria fazer uma pergunta para o Roberto até... Mas deixa o Jaime falar, depois eu volto com uma pergunta importante aqui para Eu queria fazer um comentário, Werner, posso fazer um comentáriozinho rápido aqui? Claro. Sobre o que o Roberto apresentou, que eu acho que é importante, que é assim, esses números que a gente viu são números relacionados com o ano de 2020. Então, eles cobrem um ano de emissões que pegam o ano de 2020. Na verdade, isso, como a gente já comentou, é uma coisa super pioneira que está sendo feita, é a primeira vez que a gente está vendo esse número com esse recorte que foi apresentado, né? E acho que vai ser, assim, super bacana a gente ver o que vai acontecer com esses números agora ao longo do tempo, naquela análise longitudinal que eu falei. Então, quando nós tivermos números de 2021, por exemplo, nós vamos poder comparar 2022, tá certo? E daí nós vamos poder entender como é que isso está evoluindo em função, basicamente, da qualidade da gestão que cada empresa está fazendo em cima das suas emissões, né? E que vão acabar se refletindo nessa pegada da Trígono.
Era esse o comentário só que eu queria fazer. Bom, gente, então eu vou falar das estratégias que as empresas vão adotar, enfim, de possíveis estratégias para descarbonizar as suas operações. Sendo que, na realidade, eu não vou falar das estratégias em si, mas porque o assunto é bastante específico por setor, por empresa, mas eu vou falar do que as empresas têm que olhar para desenhar as suas estratégias, né? E quando a gente fala em estratégia, o primeiro passo é planejar. Tem que planejar o que a empresa vai fazer para responder a uma demanda que está começando a aparecer, ou enfim, que já está posta aí. E aí a gente avalia cenários, e o cenário que está se consolidando, que está parecendo que vai predominar com relação a carbono, é que o mundo está caminhando para emissões líquidas iguais a zero. Isso num prazo já relativamente curto, a gente está falando de 30 anos, em alguns casos até menos. E aí, o que vai mudar? Na realidade, vai mudar tudo. Hoje a gente tem, como o Roberto falou, a gente tem um mundo que emite, segundo a fonte, 40, 50 bilhões de toneladas, e tem que chegar a zero. Senão, o aquecimento global vai passar de 2 graus, enfim, aí vai ter consequências também pesadas, e as empresas vão ter que se preparar para isso também. Então, quando a gente fala que vai mudar tudo, muda o quê? Mudam os processos produtivos, mudam os produtos que vão ser ofertados no mercado, e mudam os hábitos de consumo. Quer dizer, toda a sociedade vai se posicionar de uma maneira diferente, né? E aí, como que essas mudanças vão acontecer? Assim, no começo, provavelmente elas vão ser incrementais, ou seja, você tem um processo e você vai melhorando até que você chega a um determinado ponto, né? Por exemplo, o Brasil tem o RenovaBio, que é a política de descarbonização de biocombustíveis, e que tem, vamos dizer, o objetivo é transformar a matriz de combustíveis em menos emissora, ou seja, aumentar a proporção de combustíveis renováveis na matriz de combustíveis, principalmente usados no setor de transporte, né? Então você vai aumentando, você vai chegando numa redução tal. Você vai zerar? Provavelmente não. Quer dizer, não sei se o Brasil vai ter terra ou cana e milho para produzir todo o etanol que vai precisar, ou soja e oleaginosas para produzir todo o biodiesel que vai ser necessário. Então, assim, vai se chegar até um certo ponto. A partir daí, a mudança vai ser bem mais pesada, e aí a gente chama de mudança disruptiva. Quer dizer, o carro vai deixar de ter um motor a explosão, né? Só para citar um exemplo. E aí as empresas vão ter que se preparar para isso, né? Quem faz autopeças vai ter que pensar em carros que vão usar outro combustível, enfim, né? E por aí vai. Tudo isso significa que vai ter pressões sobre as empresas. Então, da onde que vão vir essas pressões, né? Tem uma pressão que é regulatória. Assim, a ONU está estruturando a atuação dos países, os países estão se posicionando, enfim, e aí cada país vai estabelecer prazos e metas de redução que vão ter que chegar a zero,
né, líquida zero. Então, assim, eventualmente vai poder emitir um pouco, mas vai ter que neutralizar as emissões através de um mecanismo, enfim. Mas as emissões líquidas vão ter que chegar a zero. Essa forma de pressão, ela afeta as empresas nas suas operações diretas, ou seja, o governo brasileiro já antecipou a sua meta, que era de 2060, já está em 2050. Isso vai afetar cada setor econômico e dentro de cada setor as empresas vão ter as suas metas, elas vão ter que descarbonizar as suas operações. Tem uma outra pressão, que é a pressão de mercado, né? E aí é um pouco o que o Ricardo explicou. A pressão não vem somente sobre a operação direta da empresa. Você pode estar num setor, enfim, que é pouco intensivo em emissões, né? Por exemplo, o setor financeiro, a Trígono. A Trígono emite pouquinho, mas as empresas nas quais a Trígono investe, eventualmente emitem. Então, e é o que a Trígono já está fazendo, assim, vai ter que olhar para a cadeia, né? E aí significa, vai ter que olhar para as emissões upstream, ou seja, na cadeia de fornecimento, vai ter que olhar para as emissões downstream, ou seja, os processamentos que existem depois que o produto passa pela empresa especificamente, e finalmente vai ter as emissões de uso do produto, né? Então, e aí eu vou voltar um pouquinho ao exemplo de um carro, né? Você vai melhorando as emissões do uso do carro, aí você chega a um ponto que você diz, olha, não dá, tem que mudar, não é mais motor a combustível, ou vai ser uma célula de hidrogênio, ou vai ser carro elétrico, seja lá o que for, e aí você chega que o carro, no seu uso, emite muito pouco. Em termos, porque daí, assim, o escapamento do carro é a chaminé da termoelétrica que está no sistema, né? E, por outro lado, o carro, para ser produzido, ele consumiu um monte de aço, consumiu um monte de alumínio, consumiu plástico, consumiu vidro, borrachas, são todos materiais intensivos em carbono. E aos poucos, assim, as empresas vão ter que olhar para isso e dizer, bom, quem é o meu fornecedor? O que ele pode fazer? Porque, no fim, tem emissões que afetam o produto final, e o mercado está olhando para isso. Então, vou ter que agir não somente na minha operação, mas na cadeia na qual eu estou inserido também. E aí, quando a gente olha, assim, qual a pressão que o governo faz é sobre setores, e quais são os setores que emitem, assim, eu pego com base o inventário brasileiro de gás de efeito estufa, né? E aí tem os dados do MCT, tem os dados do Observatório do Clima, não são exatamente iguais, um é mais recente, enfim. Mas o que a gente tem o setor que mais emite é a agropecuária. E dentro da agropecuária, bom, é a fermentação entérica dos animais, etc., né, de bovinos. E tem o uso do solo, que aí entra, quando a gente faz agricultura, tem fertilizantes, tem calcário, enfim, tem todos esses itens que são insumos que a gente aplica no solo e que emitem, né? O segundo setor que mais emite é o de energia, e o setor de energia é tudo que se refere à queima de combustíveis, tanto para gerar energia térmica, elétrica, como energia, como é que chama? Móvel, assim, quer dizer, a energia que os veículos usam para se locomover. E nesse caso específico, o setor de transportes é o
mais altamente emissor. Então, todas as empresas que mexem com mobilidade vão ter que pensar isso, né? Depois vem, em terceiro lugar, as emissões de mudança de uso do solo, ou seja, falando de uma maneira simples, é o desmatamento, né? Ou desmatamento ou reflorestamento, enfim, mas tem um balanço nisso tudo e são emissões importantes, né? Não tende a se atribuir tudo isso à agricultura. Na realidade, quem emite essa fonte é o setor agrícola, sim, para transformar a floresta em pastagem, ou soja, ou enfim, culturas, mas tem a urbanização, tem o desenvolvimento da infraestrutura, etc., que também agem nesse sentido, né? Depois, em escala muitíssimo menor, e aí a gente já está falando dos 12% finais, tem processos industriais e tratamento de resíduos. O que eu quero dizer com isso é, quando você vai olhar para a estratégia de redução das emissões, quer dizer, a boa prática indica, primeiro, eu vou reduzir tudo o que for possível. O que eu não conseguir reduzir, eu vou neutralizar ou compensar, né? E aí, voltando aos setores, é dos setores que mais emitem da onde podem vir as opções de neutralização, né? Então, o desmatamento evitado é uma fonte de créditos de carbono que já existe, que o Brasil tem, que muitas empresas usam e que pode se ampliar durante um tempo. O setor agrícola, quando se usam boas práticas agrícolas, você acaba incorporando matéria orgânica no solo, e o Brasil é basicamente campeão nisso, né? O Brasil é um dos países que adotam em mais larga escala o plantio direto na palha, e isso acaba promovendo o aumento de matéria orgânica no solo. Matéria orgânica é feita de carbono, e esse carbono vem do ar. Então, você pode ter um sumidouro importante aí. Então, enfim, basicamente é isso. Quer dizer, as empresas têm que olhar para o que elas fazem, reduzir o que elas puderem, compensar o que não puderem fazer, lembrando que, se a gente está falando de emissões líquidas igual a zero, essa janela de oportunidade de compensar as emissões com projetos que absorvem o carbono da atmosfera, eles vão estar disponíveis durante um prazo, né? Emissões líquidas zero é algo pesado. Então, enfim, as empresas, nos seus planejamentos, elas têm que olhar para isso logo, né? Bom, e basicamente é isso. Jaime, muito obrigado muito obrigado. Nós já estamos com a nossa convidada, que vai ficar conosco, né? Nós permanecemos com a ATA, mas também vai participar. Inclusive, o tema, a sociedade, né, até no programa, é a Rosana Jatobá, né, tem seu programa CBN Sustentabilidade. Espero que um dia a ATA também participe, né, levando todo esse conhecimento para o público, né? O público é enorme. Rosana, parabéns. Mas antes da Rosana aqui estar conosco, né, se apresentar, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Roberto, né, que eu acho que é bem importante. O ATA fez um relatório preliminar, né, que nós enviamos para as empresas, na medida, né, que elas pudessem também repercutir. E eu queria saber, Roberto, como é que elas reagiram, né, em relação a isso, e se você acredita que isso pode ter despertado algum movimento internamente nas empresas, né? Pela própria, digamos, surpresa, elemento de surpresa, de repente despertou, ou vai despertar algum movimento interno, né, em relação a isso que foi apresentado para elas, tá? Então, obrigado.
Não, eu acho que com certeza, né? Eu acho que esse talvez é um dos uma das maiores utilidades também, quer dizer, um ponto muito importante desse trabalho da Trígono é justamente incentivar e despertar esse olhar nas empresas, mas eu também acho que, divulgando esse trabalho, eu acho que vai ter outras empresas do setor financeiro que também vão querer olhar mais para esse assunto, e isso eu acho que gera um ciclo muito positivo, né? De olhar para esse tema com mais atenção, entender que é um assunto que precisa ter a devida importância, né? Então, eu senti uma receptividade muito boa das empresas, todas com quais eu conversei, aliás, quase com todas as empresas da carteira, e tem um engajamento muito forte. Eu senti que tem uma vontade de, vamos dizer, evoluir com esse tema, né? Isso é muito bom, muito legal. Obrigado, acho que foi um dos nossos realmente propósitos, foi exatamente esse, né? Além de expor, né, da transparência, que outros gestores, né, outros investidores, fundos de pensão, tenham a mesma iniciativa, né? A gente meio que trazendo essa provocação ao mercado financeiro, e também as próprias empresas despertarem, né? Algumas, logicamente, têm toda essa consciência, outras nem tanto, mas realmente plantar, ou provocar, ou adubar, né, Jaime, fertilizar, né, aqui no campo, esse sentido, né, a importância e o que fazer para melhorar, né? Acho que o caminho é um só, né, mas todos têm que se movimentar nesse caminho que ele não tem volta, né? Então, obrigado aí, Ricardo, por favor. Está no mudo? Não está no mudo. Desculpem, a provocação é a palavra, né? Eu acho que a liderança, o pioneirismo, ele tem esse caráter, né, de provocar as pessoas a seguirem, né, o exemplo, seguirem a liderança, né? Eu acho que isso que nós estamos vendo claramente aqui, né? E é uma provocação que está muito associada à própria qualidade de gestão das empresas, né? Como o Jaime explicou, quer dizer, nós temos um desafio pela frente que não é brincadeira, e para isso nós precisamos de uma gestão de boa qualidade, né? Então essa provocação é super relevante e positiva nesse momento. Que a Rosana voltou agora, podemos passar a palavra a ela. Oi, pessoal, bom dia a todos vocês. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar do Trígono Day, estou muito honrada. O Werner, eu costumo chamar de mentor, o meu mentor, a gente troca muito, né, Werner, aí na minha jornada de sustentabilidade. E além de ser um grande gestor e muito conhecedor do assunto, ele é bom vendedor também. Você viu que ele já conseguiu vender a ata para o CBN Sustentabilidade, né, Werner? Obrigada, Frederico. Obrigada ao Jaime, ao Roberto, ao Ricardo. Olha, estou acompanhando aqui e vocês estão dando uma aula, uma verdadeira aula. Anotei, inclusive, alguns pontos e sobre eles eu queria, inclusive, fazer algumas perguntas, duas, na verdade, direcionadas para cada um de vocês, né? Uma pergunta comum a vocês. Com relação ao greenwashing, eu sempre pergunto para os meus entrevistados que eu quero sentir exatamente o termômetro do interesse pela sustentabilidade nas empresas e no mercado financeiro. Ele é de fato genuíno ou ainda se nota uma tentativa de vender uma imagem que não corresponde à realidade? Como é que vocês sentem isso? Não é o caso da Trígono, até porque foram apresentados dados aqui que comprovam, de fato, o engajamento, né, da empresa com os princípios ESG, mas eu não sei se isso, de fato, se estende a todo o mercado. Qual é a avaliação de vocês? Fiquem à vontade para começar a responder. Olha, Rosana, obrigado pela pergunta, é muito interessante. Nós estamos há mais de 15 anos nesse mercado, né? Então a gente acompanha bem essa questão, né? Eu diria que tem uma mudança rolando aí, né, nesse sentido. Eu acho que o espaço para um greenwashing ele tem se reduzido muito nos últimos anos, tipo 4 anos, 5 no máximo, né? Tem uma redução grande. Eu acho que
Isso se deve a várias questões, né, que se somam e que já foram faladas. Quer dizer, nós temos, primeiro, eu acho que nós temos a questão da entrada mais forte dos princípios de governança corporativa, né, no mundo corporativo, e dentre os quais está lá a transparência, né. Então, as pessoas que estão fora das empresas, olhando para as empresas, sejam consumidores, sejam acionistas e até mesmo entidades regulatórias, cobram transparência, né? Então, o discurso vazio começa a não ter muito espaço para acontecer, né? Acho que esse é um fator importante. O outro fator é um fator geracional. Quer dizer, o Roberto falou sobre isso, né? E realmente nós estamos percebendo, né? Isso é um fenômeno interessante, é um fenômeno sociocultural, vamos dizer assim, né, que as gerações mais novas que estão chegando, elas têm outro grau de exigência sobre essa questão do falar e do fazer, né, e com cada vez muito menos espaço para quem fica só falando e não faz nada do que está falando, né? Então, realmente, a gente está vendo, eu diria que é quase que uma virada nisso daqui, tá? Para o lado positivo. Muito bem. Vocês querem complementar? Adicionar alguma informação nesse sentido? Ou estão em uníssono com relação a isso? Eu acho que um comentário que eu faria ainda é que eu acho que alguns anos atrás a gente sentia mesmo que o foco do assunto sustentabilidade estava muito na comunicação e comunicação para o grande público, né? Então, para o consumidor, e aí tinha mais espaço, porque é um tema um pouco complexo, é meio difícil de entender, assim, com poucas palavras, e é muito fácil colocar uma imagem bonita e, enfim, palavras bonitas são muito fáceis. E eu acho que é muito importante que vamos dizer, o movimento de investidores começando a olhar mais para esse assunto, o setor financeiro olhar, porque aí realmente são pessoas que têm um olhar mais qualificado, né, que conseguem diferenciar entre um discurso vazio e ações concretas, né? E eu acho que isso também tem ajudado a mudar esse cenário. Muito bem. Eu quero aproveitar... Deixa eu só, Rosana, falar uma coisa que assim, a gente viu, né, e é situação real. Lá atrás, no tempo, né, empresas onde o assunto de sustentabilidade era de responsabilidade, às vezes, já aconteceu um caso, era de responsabilidade da agência de propaganda que atendia a empresa. Ela ficava até fora da empresa, né? Para ilustrar isso que o Roberto falou, né? E aí é o greenwashing puro, porque a empresa nem sabia o que estava rolando lá e tal, né? E isso, obviamente, não tem mais nenhum espaço para acontecer, né? Então, a internalização do assunto realmente está forte, e o comando não, mas a demanda vinda realmente pelo lado do mercado financeiro, incluindo aí acionistas, conselhos de administração, fundos de investimento, como é o caso que nós temos aqui, tem sido muito forte. É isso. As cartas anuais têm reverberado muito, né? Olha, no próximo bloco, quando a gente for falar do livro, né? Estou ansiosa, porque eu vou mediar aí a conversa entre o Frederico e o Werner. Vocês vão ouvir talvez um posicionamento pouco diferente vindo do Werner. Ele já tem uma visão, digamos assim, não tão otimista, né, Werner? Ele mais realista sobre essa questão do greenwashing, e é muito interessante porque enriquece, de fato, o nosso debate aqui. Eu estava ouvindo agora há pouco o Jaime mencionando o RenovaBio, né, essa política de fomento aos biocombustíveis, e falando que daqui a pouco a gente avança para uma fase disruptiva. Quero começar com você, Jaime, perguntando exatamente sobre o mercado de crédito de carbono. Recentemente eu participei do Cidadão Global, em que o Mr. Al Gore falou sobre essa questão de compensação de carbono, que as empresas precisam reduzir as emissões e não confiar na compensação de carbono, ou seja, é um tema muito controverso. Na sua avaliação, como é que o Brasil se posiciona em relação aos mercados de carbono?
se a gente pode se tornar, de fato, um grande portador de créditos de carbono e se a gente pode fazer aí um paralelo com as criptomoedas. Olha, com relação ao mercado de carbono, o Brasil tem um potencial grande. Você deve ter visto, mas recentemente a ONU classificou, vamos dizer, a agricultura brasileira não mais como vilã, mas como parte da solução, por conta das boas práticas que são utilizadas aqui. E essas boas práticas é que levam à possibilidade de um mercado grande de redução de emissões, né? Lembrando um pouco aquilo que eu disse, que se o mundo caminha para emissões zero, esse mercado ele pode crescer no curto prazo, mas depois, em algum momento, vai perdendo espaço, porque emissões zero são emissões zero. Então, em algum momento, a pressão pelo desmatamento vai ser menor, e, vamos dizer, a quantidade de matéria orgânica que você consegue acumular nos solos chega ao seu limite. Isso é uma questão física dos solos e do clima, etc. Então, tem um espaço no curto prazo, no médio, isso começa a diminuir. Com relação às criptomoedas, aí assim, o meu comentário com relação às criptomoedas é muito mais ambiental do que econômico. Quer dizer, para minerar as criptomoedas, o consumo de energia é brutal. E eu sinceramente, eu acho que é algo também que vai existir no médio prazo. No longo prazo, eu tenho as minhas dúvidas, a menos que se encontre outra forma de que toda o mecanismo de blockchain, etc., seja feito de outra forma. Eu acho que as criptomoedas vão ser vistas como um instrumento que consome energia, e muita energia. E não sei como que vai. Não, o que tem acontecido é se usar essa tecnologia do blockchain para, vamos dizer, créditos de carbono vindo do desmatamento. E usar, vamos dizer, esses créditos de carbono como quase que um instrumento de criptomoeda. É um movimento interessante que pode, vamos dizer, tem trazido um pouco de liquidez para o mercado, é interessante, mas um pouco a ideia original dos créditos de carbono, que na verdade são um serviço prestado para compensar emissões e, vamos dizer, levar ele puramente para um aspecto especulativo pode ser complicado. Pessoal, eu queria agradecer, né, Vera? Queria agradecer a todos pela presença. É um prazer estar com vocês. A gente é muito crítico aí do greenwashing, já que a gente realmente faz a lição de casa. Contratamos a consultoria independente externa para mostrar para o mercado que aqui o trabalho é muito sério. Convido aos outros players de mercado que se dizem aderentes ao ESG, principalmente os seus fundos, que façam o mesmo trabalho, mostrem para o mercado, porque é muito fácil colocar, né, o carimbo ESG e ter uma empresa na primeira posição que todo mundo sabe que não tem nada de ambiental. Queria agradecer a todos vocês pela presença e vamos ao próximo painel agora, mediado pela jornalista Rosana Jatobá. Muito obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Eu também espero um pouquinho, sim. Só queria fazer um último comentário aqui em relação à TA. Agradeço bastante, né, esse trabalho. Nós vamos disponibilizar no nosso site, né, a empresa, né, e também o currículo, né, que vocês não colocaram, o currículo muito rico, muito importante para saber, né, a empresa não é formada pela empresa, é formada por pessoas, né, então quem é o Jaime, quem é o Ricardo, quem é o Roberto. Então eu queria disponibilizar, se vocês me permitem, deixar no nosso site, saibam mais, logicamente pode entrar no site diretamente da empresa, né, até
participações, né, botar lá no Google, ou também procurar no nosso site, né, a gente gostaria de disponibilizar a ATA, ou ATA, e também os seus sócios, né, para saberem com quem estão falando, né, todo o currículo muito rico de vocês. Então, muito obrigado, realmente foi um grande prazer tê-los aqui conosco. Então, espero tê-los novamente, né, e esse trabalho não seja o primeiro, seja o primeiro passo de muitos. A gente espera fazer todo ano, dar prosseguimento com isso, e ver o que aconteceu com as empresas, com nossos fundos. Então, acho que vai ser um processo inicial, mas com um prazo, assim, longo e talvez infinito. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, pessoal. Ótimo. Muito obrigado. Até daqui a pouco, gente. painel 4. Obrigado.